Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Que neste domingo, preparado por Deus, Ele possa nos guiar, possa nos orientar e nos proteger durante todo o tempo. Que bom que estamos aqui mais uma vez para mais uma escola dominical, um tempo onde nós aprenderemos e nos aprofundaremos mais na palavra dEle. E que tudo aquilo que nós falarmos e meditarmos nesse tempo, seja para o fortalecimento da nossa fé, seja para a aproximação ainda maior de nós com o nosso Deus, nosso Criador e o nosso protetor. Amém, meus irmãos? Eu te convido aí onde você está agora, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, a você ter um tempo de oração. Eu queria que começássemos essa escola dominical orando, por dois motivos. Primeiramente, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido nas nossas vidas, por todas as coisas que Ele tem feito nos tempos bons e também nos momentos difíceis por nós. Sabemos que passamos por momentos bons, mas também por vários momentos difíceis. E sabemos que Deus está conosco em todo o tempo, nos bons e nos ruins. Mas eu queria que você agradecesse e pedisse também direção dEle para este dia, que está somente começando. Que em todo o tempo você possa ser direcionado, guiado, orientado por Ele o tempo todo. E a partir daquilo que nós estudaremos hoje, que Ele possa te direcionar a tomar novas atitudes, a partir do que a palavra dEle pede para cada um de nós. Então vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, nós estamos aqui mais um dia, graças à Tua misericórdia, que nos alcançou, Pai. Obrigado por tamanha bondade por nós e nos dá a oportunidade de vivermos mais este dia. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. Obrigado pela semana que se passou, uma semana vitoriosa, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos abençoou com tudo aquilo que nós precisávamos, Pai. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos pela Tua bondade e rica misericórdia por nós. Obrigado por todos os livramentos. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela provisão financeira. Obrigado por o Senhor ter provido o alimento de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé em um momento tão difícil. Um momento onde estamos distantes fisicamente, mas unidos e fortalecidos pelo Senhor em todo o tempo. Nós Te louvamos e pedimos, Pai, pedimos a direção do Senhor sobre as nossas vidas durante todo este dia, que em todo o tempo possamos ouvir o Senhor falando conosco e principalmente possamos ouvir, compreender e obedecer a Tua voz que nos guia e nos orienta e nos direciona. Abençoe o coração dos meus irmãos, abençoe cada família representada, aqueles que estão participando deste momento e aqueles que não estão por algum motivo. Esteja com cada um deles e fala, Pai, fala conosco durante essa manhã, durante esse tempo de escola dominical. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus, continuarmos a meditação no livro de Tiago. Nós estamos há alguns domingos já meditando nesta carta tão abençoada, que tantas lições valorosas nos traz. E hoje nós continuaremos no capítulo 1. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar do versículo 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações
e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Até aqui, meus irmãos, hoje meditaremos e veremos quais lições esse texto que nós lemos nos traz. E eu vejo que a primeira e a principal lição desse pedaço, dessa perícope que nós lemos da palavra de Deus, é a seguinte: nós precisamos ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Direi novamente, nós precisamos ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Irmãos, nós temos acesso às Escrituras todos os dias. Agora, nos tempos de hoje, ainda mais fácil do que nunca. Nós temos em aplicativos no celular, nós temos no tablet, nós temos Bíblias online, nós temos Bíblia física em várias formas, de várias maneiras. Mas a questão é o quanto temos lido, o quanto temos meditado, o quanto temos vivido a palavra de Deus. Que essas questões, que essas perguntas ecoem no seu coração, na sua alma neste momento, que você possa fazer uma avaliação da sua vida, o quanto você tem lido, o quanto você tem meditado e principalmente o quanto você tem vivido a palavra de Deus. Essas são questões importantes que devem sempre nos levar a refletir e a mudar nossas atitudes com relação à nossa caminhada cristã. No versículo 22, Tiago nos diz que não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Ele diz que aquele que não a pratica está enganando a si mesmo. Ou seja, ele quer dizer que a pessoa pode até se convencer que só o ouvir é suficiente para ter comunhão com Deus e trilhar o caminho da fé, mas essa pessoa estará enganada. Ele diz que é como uma pessoa, o homem que olha para o espelho e vê nela sua face, e depois de sair da frente dele, logo esta pessoa se esquecerá de como ele é. A mesma coisa, meus irmãos, acontece com a palavra. Se somente ouvirmos e não a praticarmos, logo a semente que foi plantada no nosso coração, ela secará, ela morrerá, e logo nos esqueceremos do que ouvimos. E também logo estaremos cada dia mais enfraquecidos espiritualmente. Tudo isso é consequência de somente ouvir a palavra e não colocá-la em prática. Logo nós não seremos verdadeiros discípulos de Cristo, pois o discípulo, ele ouve, ele aprende, mas ele pratica, meus irmãos. Ele busca imitar o mestre em tudo e busca também sempre viver o que tem aprendido, por mais difícil que seja. Às vezes você pode até estar pensando: pastor, mas tem coisas que a gente aprende, que a gente ouve, que é difícil de praticar. Mas, meus irmãos, essa é a caminhada. Nem tudo nessa caminhada é fácil. E principalmente colocar em prática algumas lições são muito difíceis, são desafiadoras, mas nós precisamos, e nós não estamos sós. Nós temos a ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo que habita em nós, que nos proporciona a praticar e a viver tudo aquilo que nós temos aprendido. Se você está ouvindo e aprendendo algo, é porque nós podemos praticar. Nada do que está na Bíblia é impossível de ser praticado, meus irmãos. Aquilo que é para nós, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é possível sim colocarmos em prática e vivermos isso, porque Ele mesmo está conosco, nos proporcionando isso. Por outro lado, aquele que se torna operoso praticante será muito feliz no que realizar. Ou seja, será bem sucedido naquilo que ele estiver diante dele para fazer, pois a sua obediência àquilo que tem ouvido o levará a ter mais sabedoria e mais proximidade com o nosso Pai Todo-Poderoso. Então aquele que ouve e pratica, ele será feliz, ele será bem sucedido naquilo que ele fizer, porque ele estará próximo do nosso Deus, ele estará fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. E diante disso, então, diante dessa lição que nós aprendemos principal, que é de ler, meditar e aplicar e viver a palavra e praticar a palavra no nosso dia a dia, Tiago alista algumas práticas, então, que devem fazer parte da nossa vida. Diante disso, dessa importância de praticar, ele já lista algumas coisas que precisam fazer parte da nossa vida, que precisamos vivê-las todos os dias, nos esforçarmos para vivê-las todos os dias. Algumas você vai pensar, você vai ler e vai falar: não, esse é mais fácil. Algumas talvez sejam mais difíceis, mas perceba isso, já
vai cuidando do seu coração e já vai pedindo para Deus te ajudar naquilo que você sabe que é mais difícil para você praticar. E Ele vai nos ajudar, meus irmãos. E a primeira coisa que eu vejo, logo no começo do texto, diz assim no versículo 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Aqui a primeira lição, a primeira prática que nós temos, meus irmãos, que colocar na nossa vida é prontos para ouvir, ou seja, precisamos estar sempre prontos para ouvir. Parece algo simples, mas na prática não é tão simples. Sinceramente falando, queria que você olhasse para a sua vida, para o seu coração. Você consegue ficar ouvindo pessoas compartilhando coisas, tanto boas quanto ruins, com você por muito tempo? Você tem paciência para isso? Você consegue parar tudo que você está fazendo e ouvi-las? Seja sincero. Vivemos em uma época, meus irmãos, onde ninguém mais consegue parar para ouvir o outro. Ouvir coisas boas, mas também muitas vezes ouvimos coisas ruins. Muitas vezes perguntamos se está tudo bem, mas torcendo para a pessoa dizer que está, porque do contrário teremos que ouvir lamúrias e lamentações dessa pessoa. E talvez não paramos para ouvir também por causa da correria do dia a dia. Às vezes você fica tão corrido dos seus afazeres na sua vida que você não para ouvir o que o outro tem para dizer. Ou até por falta de empatia, né? Às vezes nos falta um pouco de misericórdia, de nos colocarmos no lugar do outro e darmos a atenção devida. Queremos ouvir, não queremos ouvir e muito menos fazer algo pela pessoa, pelo outro. Infelizmente, muitas vezes somos assim. Mas a palavra está nos mandando praticar, sendo sempre prontos a ouvir, seja quem for e o que quer que essa pessoa queira falar para nós. Esse é o desafio, meus irmãos. Talvez você consiga parar e ouvir as pessoas com muito mais facilidade do que o outro que talvez não consiga, por todos esses motivos que eu disse. Talvez por não se importar mesmo, talvez pela correria, talvez por não ter paciência. Mas o que a palavra está nos dizendo, o que esta carta, este texto está nos dizendo, que possamos ser prontos para ouvir. Ouvir é importante, talvez até mais, meus irmãos, muitas vezes do que o próprio falar. Talvez só de você ouvir o desabafo de uma pessoa, talvez só de você ouvir o drama que aquela pessoa está passando, isso já vai ajudar aquela pessoa. E talvez ajude você também, porque você vai estar aprendendo algo novo. Você estará sendo alvo de alguém que está compartilhando uma dificuldade, e isso pode ajudar também a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Ouça, meu irmão, pare e ouça aquilo que as pessoas têm para dizer antes de falar. Por isso que o texto continua e diz: sejamos também tardios para falar. Normalmente, meus irmãos, nós preferimos mais falar do que ouvir. Eu falo que às vezes os pastores têm que se policiar com isso, né? Porque a gente fala e às vezes não ouve tanto. Então a gente precisa primeiro parar, ouvir e depois sim falar algo. Então nós precisamos ouvir mais, porque muitas vezes nós ouvimos pouco e já queremos falar algo. Mas o tardio para falar, que Tiago está nos dizendo aqui, não é deixar de falar. Entenda bem isso. O tardio para falar não é você não falar nada, ou até mesmo responder um questionamento. Não é isso, mas é falar com prudência e com sabedoria. Precisamos ouvir primeiramente, mas depois responder e medir nossas palavras para responder. Precisamos falar de forma que edifique as pessoas, meus irmãos, independente do que você ouça dela. Precisamos falar orientados pelo Espírito Santo. Precisamos falar o que Deus quer que nós falemos. Nós precisamos falar sim, mas sejamos tardios. E o tardio não é você demorar para responder, mas é falar com sabedoria, com prudência, guiado primeiramente pelo Espírito Santo. E tem coisas, muitas vezes, isso acontece também comigo, talvez já aconteceu com você, de pessoas falarem algo, você ouvir e questionarem você e perguntarem e você não responder na hora. Sabe por quê? Porque se a gente responde de qualquer forma, não vai ajudar em nada a pessoa. Ao contrário, talvez até piore a situação. Por isso que muitas vezes nós precisamos pensar, meditar e principalmente orar e pedir para Deus nos dar
a palavra certa para aquela pessoa, para que ao invés de atrapalhar a vida dela, a gente possa ajudá-la de alguma forma. Por isso que no versículo 26, Tiago diz para também refrearmos a nossa língua, porque tem hora que a gente tem que refrear a língua. Sabe por quê? Porque a língua, por essa ganância, essa ânsia que nós temos de querer falar toda hora, todo momento, muitas vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Pois através da língua, esse órgão tão pequeno, mas tão perigoso, nós podemos matar pessoas, nós podemos acabar com uma vida, podemos acabar com uma família, podemos trazer tristeza ao invés de alegria, podemos trazer muitas vezes desesperança ao invés de esperança, desânimo ao invés de ânimo. Cuidado com o que você fala, pense, peça a orientação de Deus para a sua vida antes de falar. Falamos coisas que não deveríamos falar. O próprio Tiago nos alerta com relação a isso em outros textos, dizendo que a nossa língua é um órgão, é algo difícil de ser controlado, mas precisamos pedir a ajuda de Deus para termos sabedoria naquilo que falamos e falarmos sempre com prudência. Nessas palavras, pare um pouco de falar e ouça um pouco mais. Ouça primeiro antes de você dar uma resposta ou uma direção para a pessoa que está conversando com você. Pare, ouça e seja tardio para falar. Mas o texto também nos diz, não somente tardios para falar, mas também para se irar. Muitas vezes, meus irmãos, diante do que algumas pessoas nos falam ou até nos fazem, temos a tendência de ficarmos irados, com muita raiva. E isso é do ser humano, infelizmente. Nós estamos numa carne, e essa carne ela sempre nos tenta a pecar, e ela começa muitas vezes através da ira. Mas o texto também diz para sermos tardios em irar, ou seja, ele não está falando que não podemos nos irar. É diferente. O tardio não quer dizer que você não deva se irar, ou você não pode se irar. A gente se ira, a gente fica com raiva muitas vezes. Mas aqui eu vejo uma conexão direta com Efésios, capítulo 4, versículo 23, quando Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Temos que controlar a nossa ira, meus irmãos, para não pecarmos. Ou seja, ireis e não pequeis. O pecado, na verdade, não é você estar irado. O pecado é o que você faz a partir da ira. Ou seja, aquilo que a ira, quando toma conta do seu coração, te controla, o que você vem a fazer. Isso é pecado. Então, ireis e não pequeis. Ou seja, não falar ou agir controlados pela ira. Pois em momentos assim fazemos coisas que não deveríamos fazer e falamos coisas que não era para ser falado. Talvez já aconteceu com você. E depois, se a gente age dessa forma, controlados pela ira, as consequências são terríveis. Nós muitas vezes perdemos amizades, quebramos relacionamentos por causa de ira, sermos controlados pela ira, e ela nos leva a pecar e fazer ou falarmos coisas que não deveríamos. Mas eu vejo que a solução para isso é o perdão. Efésios diz para não se pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, não devemos virar um dia para o outro irados com alguém. Se você está com raiva por algum motivo com alguém, você precisa perdoar essa pessoa, você precisa acertar isso com ela, corrigir o que precisa ser corrigido. Não devemos alimentar a ira em nosso coração, mas devemos sim procurar reconciliação e corrigir aquilo que nos deixa irados. Isso porque a raiva humana não produz a justiça de Deus, ou seja, a raiva não vai produzir nada que Deus aprove em nossa vida. A raiva e a ira não nos ajudam em nada. E ainda mais que o texto continua, Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, o que a gente tem que fazer, meus irmãos, em momentos de ira, é nos despojar de toda impureza, ou seja, de tudo que é ruim de nós, imoral, de toda má conduta, e procurarmos a mansidão e a calma na palavra de Deus, essa palavra que nós ouvimos e precisamos praticar todos os dias. O texto diz isso, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ou seja, salvar a vossa alma do que? Da ira. Quando estamos irados, nós precisamos de mansidão, precisamos de calma, e essa calma só pode vir de Deus, e nós a conseguimos no momento que nós lemos a palavra. Já aconteceu de alguns irmãos, muitas vezes me procurarem, falar: pastor, estou com raiva disso, com ira,
sobre aquele irmão, fala, meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Primeiramente orar, colocar a vida dessa pessoa diante de Deus e busque calma, e busque consolo e alívio na palavra de Deus. Leia a palavra, ela vai trazer calma para o seu coração, ela vai trazer a mansidão que nós precisamos, ela vai deixar de lado a nossa maldade, ou seja, aquilo que nós estamos guardando aqui dentro que está nos deixando irados, está nos deixando revoltados contra as pessoas. Busque ajuda na palavra de Deus. Às vezes você é uma pessoa irada, você é uma pessoa, como se diz o ditado popular, é uma pessoa que estoura muito fácil. Busque, meu irmão, mansidão. Tira toda a má conduta do seu coração, tudo aquilo que não faz parte da sua vida através da palavra de Deus. Busque a palavra, ore, interceda pelas pessoas antes de você responder a algo ou fazer algo que não deveria fazer para elas, antes de você pecar. E nós vemos que algumas lições práticas, então, para a nossa vida é parar e ouvirmos mais, é sermos tardios para falar, ou seja, termos sabedoria, refrear nossa língua muitas vezes de falar o mal e falarmos coisas que edifiquem as pessoas, pedir orientação de Deus. E devemos ser também tardios para se irar, ou seja, não deixe ser controlado pela ira, mas sim pela mansidão e pela calma que somente Deus, através da sua palavra, pode nos dar, porque assim nós estaremos agindo de forma sábia, de forma que agrade a Deus e abençoe as pessoas ao nosso redor. E o texto ainda continua, já finalizando. Outra prática que nós temos que ter é um coração pronto a socorrer o próximo. No finalzinho do texto, no versículo 26, Tiago diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Ou seja, aquele que não consegue refrear a língua, a religião dele, aquilo que ele está caminhando, a caminhada cristã talvez é vã, porque se ele não consegue controlar a própria língua. Mas aí ele diz, o que seria então essa religião pura e verdadeira e sem mácula para o nosso Deus? Ele diz, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeiramente ele diz isso. E o que tem a ver com isso, meus irmãos? Tem a ver em termos um coração pronto a socorrer o próximo, socorrer os necessitados. Precisamos ter disposição, ainda mais no tempo em que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão passando por várias aflições e várias necessidades. Talvez você conheça pessoas que estão precisando, eu conheço várias, e temos tentado de alguma forma suprir as suas necessidades. Mas é isso que nós precisamos, não é somente o ato, não é o que a gente faz externamente, mas primeiramente é o que está interno, é o nosso coração. É ter um coração misericordioso, é ter um coração cheio de empatia, cheio de amor. Se a gente não amar, não adianta a gente fazer algo pela pessoa, porque isso vai ser algo vazio. Muito mais do que o que a gente faz pelas pessoas é o que a gente sente por elas, a intenção verdadeira pelo qual nós estamos fazendo algo para elas. Não adianta você levar uma cesta básica para uma pessoa se seu coração não está voltado a abençoar aquela pessoa, se você não sente misericórdia por ela, se você está fazendo somente por uma atitude bonita, para as pessoas te reconhecerem, ou aquela família te reconhecer como alguém bom, está errado. Nós precisamos sim socorrer pessoas em suas tribulações, nas aflições e em suas necessidades, mas a intenção verdadeira que conta é a do nosso coração, é a misericórdia que nós devemos ter, é o amor ao próximo que nós devemos ter. Isso é ser cristão, isso é praticar a religião, como diz Tiago, religião sem mácula, verdadeira, pura. É amar o próximo, não somente fazendo coisas, mas o fazer ou dar alguma coisa, ou praticar alguma coisa é consequência do amor que nós temos para com ele. E as pessoas vão sentir isso. Talvez você ache que não, mas as pessoas sabem quando estamos fazendo com o coração, quando estamos fazendo por obrigação ou por qualquer outra motivação. As pessoas percebem. E principalmente, não importa se elas percebem, o que importa é nós. Qual é a sua intenção verdadeira pelo qual você está fazendo aquilo? Mas não deixe de fazer, nós precisamos ajudar. Tiago coloca como órfãos, viúvas, mas na verdade são todos os necessitados. Precisamos acolher a todos, abençoar a todos naquilo que estiver ao nosso alcance. E aquilo que não estiver ao nosso alcance, pedimos ajuda para outras pessoas que podem nos ajudar nesse momento. Nós sempre temos que colocar isso, e Tiago deixa claro isso. Muitas pessoas confundem, mas não são as obras que nos salvam, meus irmãos. Você não está fazendo isso para ser salvo, não é isso. As boas obras que nós praticamos devem demonstrar que nós já somos salvos, ou seja,
aquilo de bom que praticamos é consequência, um reflexo direto de uma transformação no nosso coração. Ou seja, nós praticamos coisas boas, boas obras, porque fomos salvos e alcançados, porque a maior obra maravilhosa alguém fez por nós, que foi Jesus Cristo ao ser crucificado e a morrer por nós naquela cruz. Essa foi a boa obra que nos salvou e que deve nos levar a praticar também boas obras, por amor a Deus e por amor ao próximo. E ele ainda diz mais uma prática que devemos ter, que é nos manter puros e santificados. A religião pura, ou seja, a caminhada cristã pura e verdadeira que ele diz aqui, então, é ter amor ao próximo, né? Amar e socorrer o próximo, mas também nos mantermos puros e santificados. Ele diz que não podemos nos manchar com as coisas más deste mundo, meus irmãos, e nós temos influências negativas o tempo todo ao nosso redor. Enquanto estivermos aqui, as coisas desse mundo sempre tentarão nos influenciar, nos levar a pecar. Mas antes nós devemos nos conservar íntegros e puros diante das tentações que nos sobrevêm. Por mais que o mundo nos atrai, as coisas do mundo também, temos que fugir e nos refugiar em Deus, pois enquanto mais próximos de Deus estivermos, mais longe do pecado estaremos. Ele diz que a nossa religião ou a nossa fé tem esses dois aspectos importantes, que é praticar misericórdia e viver uma vida de pureza e santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que demonstre amor ao nosso Deus. Isso então, meus irmãos, todas essas coisas têm a ver com viver e o praticar a palavra diariamente. É lógico que tudo não se restringe a somente essas práticas que nós falamos hoje. Existem várias outras, mas nós saberemos como fazer e o que fazer se nós meditarmos e tivermos contato com a palavra. Ela sempre trará ensinos que nos levarão à prática. E aí me lembro de Jesus dizendo que aquele que alicerça a sua vida e pratica a palavra, ele está alicerçado em uma rocha. É como se ele estivesse construindo a sua casa, edificando sua casa em uma rocha, onde virão as tempestades, onde virão as tribulações, e aquela casa permanecerá em pé. Diferente daquele que não pratica, aquele que não vive a palavra, que é como se estivesse alicerçando sua casa numa areia, na terra arenosa, onde qualquer vento, qualquer chuva, tudo aquilo que vier, a primeira tribulação que vier vai derrubar aquela casa. Que sejamos, meus irmãos, como este primeiro, e constrói a sua casa em uma rocha, a nossa rocha é Cristo. Que possamos praticar e alicerçar a nossa vida, a nossa fé, na prática da palavra de Deus em todos os nossos dias, alicerçado sempre em Jesus Cristo, aquele que nos abençoa, nos conduz e é o nosso alicerce todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos praticar a palavra. Muitas coisas são difíceis? Sim, mas peça ajuda. O Espírito Santo de Deus vai nos guiar, nos dar força e nos animar a vivermos aquilo que Deus quer que vivamos nessa terra. Amém, queridos? Vamos orar? Amado Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, Pai, por essa manhã abençoada, por essa escola dominical que o Senhor preparou para nós, para falar ao nosso coração, ministrar verdades poderosas a nós. Obrigado porque nós fomos lembrados mais uma vez de que precisamos ler a Tua Palavra, Pai. Isso é essencial para a nossa vida. E não somente ler, mas meditar, ou seja, pensar, refletir sobre aquilo que nós lemos. E por último, Pai, o principal, colocarmos em prática na nossa vida, Pai. Nos ajude a praticar a Tua Palavra. Nos ajude, a partir de cada ensino, vivermos aquilo que temos aprendido, a fim de imitarmos o Senhor Jesus Cristo, a fim de sermos parecidos com Ele, discípulos verdadeiros que ouvem, aprendem e imitam o seu mestre. Nos ajude também, Pai, a praticarmos aquilo que Tiago nos apontou hoje, a ouvirmos mais, Pai, a termos paciência para ouvir as pessoas, seus problemas, suas vitórias, suas bênçãos também. Nos ajude a ouvir um pouco mais do que nós temos ouvido. Nos prepare, Pai, para ouvir e principalmente para sermos tardios para falar, ou seja, de falarmos e respondermos aquilo que está diante de nós com sabedoria, com prudência, que sejam palavras que saiam da nossa boca, Pai, que edifiquem as pessoas. Refreie a nossa língua, Pai, quando tivermos a intenção de falar algo que não deveríamos falar, que não vai agregar em nada de bom na vida das pessoas, mas traga sabedoria, traga discernimento para cada um de nós. Nos ajude a falarmos aquilo que o Senhor quer que falemos às pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que o Espírito Santo nos oriente em tudo, nos dê essa prudência e essa sabedoria que nós tanto precisamos.
Que possamos também ser tardios em irar-nos, Pai. Muitas vezes pessoas falam coisas ou fazem coisas que nos deixam irados, mas não nos deixe pecar, ou seja, não nos deixe ser dominados pela ira e fazermos coisas que não deveríamos fazer, mas nos ajude, que o Espírito Santo nos guie, nos oriente o tempo todo, Pai. Nos ajude a praticar a misericórdia, a amar o próximo, assim como nós amamos o Senhor, Pai. Nos ajude a abençoar pessoas que estão necessitadas nesse momento, que possamos ser canais de bênção do Senhor para a vida de muitos, Pai. Nos ajude neste momento. Nos ajude também a nos mantermos puros e santificados nesse mundo, Pai, que tanto tenta nos corromper todos os dias, que tanto tenta nos afastar de Ti, Pai. Nos ajude, precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Nos ajude a fugir do pecado e vivermos próximos do Senhor a cada dia. Essa é a nossa oração. Eu peço, Pai, abençoe cada irmão, cada família representada, aqueles que estão assistindo o vídeo, aqueles que não estão, Pai. Esteja com cada um deles, que possamos ter um domingo abençoado e uma semana cheia da Tua presença e da Tua paz em nossas vidas, no nosso lar e na nossa caminhada. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, te dar um domingo cheio da presença dEle, cheio de graça, cheio de misericórdia, e você e sua família possam provar do melhor do Senhor, não somente hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Deus abençoe, e logo mais à noite teremos também o vídeo do culto. Não deixe de assistir, de cultuar e meditar na palavra de Deus juntos. Deus abençoe e um grande abraço.